pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. Seja bem-vindo ao BBN Brasil Business Network, o podcast de negócios no Brasil, onde conversamos com empresários e empreendedores, pessoas que eu conheço pessoalmente ou virtualmente. Eu sou Tom Rioch, americano com muitos anos no Brasil e conhecido como o rei do networking. Palestrante sobre networking e autor do livro Seja Executivo e Não Executado. Hoje no BBN Brasil vamos falar novamente com Daniel Mourão. Daniel é de Salvador, Bahia. Ele é fundador e CEO do canal do YouTube chamado Go Brasil. É o único da internet que une futebol ao comércio internacional de produtos e serviços. O Daniel tem mais de 20 anos de experiência na área de comércio internacional e ele também é professor da Abracomex, Associação Brasileira de Consultoria e Assessoria em Comércio Exterior. Daniel esteve aqui no BBN Brasil Podcast no ano passado e nós conhecemos no Fórum de Internacionalização de Empresas em Campinas, onde conversamos e eu conheci o Go Brasil. Com isso, bom dia, Daniel, e bem-vindo novamente ao BBN Brasil Business Network. Bom dia, Tom. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Prazer estar aqui falando contigo e com o pessoal. O que é bom, Daniel, é de ver a sequência. Você continua sempre melhorando o seu canal do YouTube. E sabemos, né, que o Brasil e brasileiros não falam inglês, tá? E recentemente no seu canal YouTube do Go Brasil, você mostra que somente de 1 a 3% de brasileiros falam inglês. E recentemente no Go Brasil você lançou uma sequência de vídeos didáticos, né, para ensinar em inglês a terminologia do comércio exterior. Então, primeiro, parabéns pela iniciativa. Mas como é que você chegou à ideia? Legal, Tom. Muito obrigado, valeu pelo feedback. Então, eu tenho, né, como você falou, tenho um canal que eu lanço vídeos relacionados à área de comércio exterior já desde o ano passado, né? E eu comecei lançando os primeiros em português e depois comecei a lançar alguns em inglês também. Uhum. E aí eu vi que, assim, a retenção do público, o compartilhamento, enfim, a interação do público com os vídeos em inglês estava sendo muito menor, né? E Sim. Aí eu fui, assim, meio que confirmando, né, Tom, um feeling que eu tinha, né, que eu tenho, de que realmente o brasileiro tem dificuldade com o idioma inglês, né? Uhum. Como você falou, eu tenho aí mais de 20 anos de experiência na área de comércio exterior e é uma dor muito grande dessa área mesmo, né? Eu convivi com vários amigos, vários colegas de trabalho que tinham essa dificuldade, né? Tinham um inglês ali mais básico, né? E tinham essa falta de confiança, enfim, essa dificuldade em progredir no inglês, né? E aí que eu fui fazer algumas pesquisas, né? Que eu cheguei nesse número que você falou, né? De 1% apenas, né? Segundo o British Council, né? Que é um instituto cultural, eles fizeram um levantamento no ano passado, 2019, e fala que de toda a população, 1% apenas fala, ou melhor, desculpa, 5% dos brasileiros falam inglês, sendo que desses 5%, apenas 1% é fluente. Uhum. Então, se eu não errei nas contas, chega num número mais ou menos de 105 mil pessoas, um pouco mais de 100 mil pessoas. Uhum. É claro que, enfim, dá para a gente criticar talvez o número, né? 105 talvez seja muito pouco, né? Mas eu acho que também, assim, mesmo que o número não seja esse exatamente, eu acho que não foge muito disso não, viu, Tom? A gente percebe que realmente é uma dor grande, assim, do brasileiro, né? Em se comunicar em inglês. E foi daí que eu, né, a partir dessa pesquisa e desse feeling, né, dessa experiência que eu sempre tive com as pessoas ao meu redor, dentro da área de comércio exterior, que eu resolvi lançar esses episódios. Então, essa semana eu lancei o 3º episódio já da série,
que chama O Inglês que Importa e Exporta, né? Então foi até uma forma mais divertida assim, de tratar do tema, mas com a mesma responsabilidade, né, de compartilhar alguns termos, alguns conceitos da área de comércio exterior em inglês, né? Então por isso que é o inglês que importa a nós, né? A nós que somos da área de comércio exterior. Então, assim, a ideia surgiu daí. Bom, eu concordo com tudo que você falou, porque até eu já vi esse porcentagem em várias formas, em várias outras maneiras, mas ela não foge muito disso que você falou, de 1 a 5%, né? Mas a realidade, além de você ler qual é, sua experiência pessoal e minha, né? Nós participamos de vários fóruns, vários eventos de comércio exterior, de importação, lidamos com pessoas que vêm de fora. Você já esteve no meu outro podcast, que é o Talk to Brazil, que é um podcast em inglês. E a gente sabe disso, né? Então, no próprio fórum de internacionalização que participamos, são poucas pessoas que falam inglês. Então, o pessoal vai procurar participar de um fórum para buscar conhecimento técnico de como exportar ou de como importar, mas o básico, que é inglês, não tem. É um outro idioma, não estou falando nem inglês, espanhol um pouco, né? Mas a essência de comunicação no comércio exterior é um idioma. Sem dúvida. E o inglês, ele é o primordial, digamos, né? Embora a gente possa eventualmente estar relacionando aqui com um país da América do Sul, que tem o espanhol e tal, mas o inglês, ele é na parte de documentos, na parte de conceitos do comércio exterior, ele é basicamente todo em inglês, Sim. Né? Bom, recentemente eu entrevistei um outro colega nosso que participou do fórum, né? E a conversa foi justamente ao redor do... Estamos falando de empresas chinesas, né? Aqui na região de Campinas tem já uma série de empresas chinesas instaladas, funcionando, atuando. E a conversa foi essa, né? Porque realmente a gente vê esse incremento, né? Não só aqui na região de Campinas, eu sei que você aí em Bahia também vê. E o ponto que ele falou foi esse, que foi, bom, tem muitos chineses que falam inglês, que o pessoal vem. Mas ele comentou uma coisa, falei, recentemente ele tinha recebido um grupo de empresários chineses e ele também estava preparado para conversar em inglês com eles. Participaram de um jantar e o que ele falou é do que todo o grupo que veio de China, grande parte do grupo já falava português. Então ele falou, eles estudam. Eu falei, agora que ele falou que o pessoal lá já está estudando português, porque eles sabem, vindo para cá, mesmo que o chinês fale inglês, vindo para cá precisa falar português. Português, você vê, né? A preocupação realmente de saber o mínimo ali, pelo menos, para se relacionar, para se comunicar, né? Sem dúvida nenhuma. E até assim, Tom, uma coisa que eu coloco nos vídeos, né? Que uma coisa que o brasileiro precisa saber, a gente não precisa ter o inglês nativo, né? Eu mesmo falo nos vídeos, eu cometo uma série de equívocos, né? O meu inglês não é nativo, eu não nasci nos Estados Unidos, eu não morei nos Estados Unidos ou em qualquer outro país que fale inglês, mas o mais importante que a gente tem que saber se conscientizar é que o inglês precisa ser fluente, ou seja, a conversa fluir, né? Sim. É a mesma coisa você é um americano que já tem muito tempo no Brasil, fala português, a gente está aqui falando em português há mais de 10 minutos, Sim. E a conversa flui, né? Sem dúvida nenhuma, mas você sabe, eu sei que o seu inglês ele tem o sotaque, o seu português tem o sotaque de um americano, e a mesma coisa eu falando inglês, eu tenho um sotaque de um brasileiro, todo mundo percebe que eu não sou nativo. Então, não é a preocupação de ser nativo ou não, porque a maioria das pessoas que falam inglês no mundo não são nativos. Exatamente. É o idioma que se chama inglês, que a maioria das pessoas usam para se comunicar.
Aham. E Então, influência fala de negócios, né? Negócios internacionais. Então, esse é o sim. parâmetro, né? Você que está falando Então. que está ensinando, né? Os Incoterms, né? Que eu vi, tá? Uhum. A terminologia do comércio exterior é uma terminologia em inglês. Em inglês, exatamente. Eu diria que 90% ou mais é inglês, tem alguma coisa em francês e tal, mas Sim, a grande maioria é em inglês mesmo. sim. É E justamente isso essa. que eu vi no YouTube, você está ensinando. Esse, vamos chamar do beabá, é justamente Uhum. essa terminologia, que são a terminologia mais técnica, mas são as Isso. palavras que basicamente preciso saber. Precisa saber, exatamente. É o mínimo ali que precisaria conhecer para. E só voltando a essa questão da fluência, acho que essa é uma barreira que a gente precisa quebrar, o brasileiro precisa quebrar. Precisa criar confiança de se comunicar. Vai cometer erro, vai esquecer uma palavra ou outra, a pronúncia não vai ser a perfeita, mas a conversa tem que fluir. O meu conceito de fluência é essa, da conversa fluir, não necessariamente ser o mais perfeito dos perfeitos. E uma outra É a preocupação, fluência para fazer negócio, né? exatamente, a fluência para conversa, para você ouvir e ser ouvido, né? Até eu Legal, coloco esse termo também, né? Você precisa ouvir o que a pessoa está falando e se comunicar, passar a sua ideia para outra pessoa. legal. Bom, você falou que você já Eu, está no terceiro vídeo, né? Numa isso. sequência. O que Aham. você está sentindo de reação Olha, de feedback? me surpreendeu bastante, viu, Tom? Diferente do que eu vi naqueles primeiros que eu soltei em inglês, tal, que o Uhum. pessoal não interagia muito, nesse aqui realmente a interação está sendo muito positiva. Tem até pessoas que já estão assim meio que interessadas em aprender mais, em conhecer mais. Então, eu sempre peço nos vídeos, falo, olha, pessoal, deixa comentários aqui, Sei. tanto no vídeo, nos comentários do vídeo, ou nas redes sociais, eu estou aí em todas as redes sociais, de assuntos, né, novos assuntos dentro da área de comércio exterior que as pessoas queiram saber para a gente ir desenvolvendo, né? Uhum. Como eu coloco no vídeo, o inglês ele é muito amplo, né? Então a gente tem Sim. inglês do dia a dia, do cotidiano, tem inglês de várias profissões, o inglês da medicina, da odontologia, Uhum. do direito, etc. O nosso é o inglês do comércio exterior, é o que eu Tá. domino mais, né? Então é isso que eu pretendo desenvolver com o pessoal. Então o feedback está sendo bem legal, bem positivo, aumentando o número de inscritos no canal, de visualizações. Então eu acho que o meu objetivo, que é realmente disseminar essa informação, tá começando a acontecer. E você faz de uma forma bem leve, né? Sim, Acho uma sim. palavra divertido porque é agradável ver. Então, eu tento trazer, assim, porque como é um bicho-papão, né, de certa forma, né, para os brasileiros, pô, o cara pensa em falar inglês, já se treme todo, já fica todo suado e tal. Então, é uma forma de, sei lá, de tentar Sei. quebrar essa barreira e passar da forma mais leve, né, porque Legal. aí a pessoa vai ganhando confiança. Assim, o mais importante, então, é a pessoa ter contato com a língua diariamente, Sim, sim, para aquilo ir. sim. Imagina você, quando aprendeu a falar português, você fez uma imersão ali total, né? Praticamente E sonhava sem em muita português. escolha, porque era que quando eu cheguei, que sempre falo, Uhum, eu não falava português e era muito difícil achar alguém aqui que falava uhum, inglês. Então, exatamente. obviamente, isso é a melhor forma de aprender. Está no país de origem de um idioma e você aprende. Mas Isso, a sem dúvida. necessidade, essa que você fala, do contato constante, é que ajude isso, né? Sim. E de ajudar como está fazendo. As pessoas assistindo você no YouTube, vendo os vídeos, ouvindo você falar, ouvindo outros falar. Uhum. O outro podcast, Talk to Brazil, que é em inglês, é uma forma que os ouvintes realmente usam para estudar e ouvir inglês, falado de pessoas Sim, diferentes, né? eu ouço muito o Talk to Brasil no carro ou quando eu estou aqui mesmo no escritório, né, com tempo para ouvir, eu ouço justamente para
reforçar esse contato com o inglês é ótimo para mim. Sim. Comentei ontem, justamente, eu gravei com a Renata Tilbo, que é uma brasileira que mora em Xangai. E nosso conversa foi em inglês. E é um outro exemplo, né? Eu falei com pessoas que estão falando inglês como segundo idioma, e é a forma de aprender. Sim, sem dúvida nenhuma. E uma outra preocupação, né, Tom, que eu até falei também nos vídeos, é que assim, a gente não tem a matéria em inglês, o idioma, né, em inglês. Se você for ver a grade curricular dos cursos de graduação ou pós-graduação em comércio exterior, o idioma inglês não está presente em quase nenhum. Sim. Entendeu? Então, assim, o que seria uma matéria básica ali para constar, né, ele não está. E também nos cursos formais, digamos, de inglês, de idiomas mesmo, né, escolas de idiomas, também não tem esse inglês mais voltado. Tem o inglês, né, enfim. Bom, mas falando agora, vamos dizer, falamos de idioma, mas falando do comércio exterior, vamos dizer, é uma necessidade hoje. O comércio exterior também é meio um default, né? Sim, a gente sente tanto importação, exportação, o mundo, e no Brasil especificamente, ficou muito mais, a coisa está muito mais dinâmica. Né? Sim, quando anos atrás tinha as barreiras contra a importação, tinha umas dificuldades, hoje está tudo fluindo com uma certa naturalidade. E a empresa brasileira industrial também minha sensação que não está pronto, não está se prontificando para acompanhar isso, né? Exatamente. O mundo hoje é praticamente plano, né, Tom? Assim, não tem muito mais fronteiras aí, né? A gente tem acesso a muito produto que a gente não tinha há 20, 30 anos atrás. E nesses 20, 30 anos também a China saiu do que era para a potência que é hoje, por exemplo. E a gente ficou um pouco para trás, né? A gente não botou tanta importância, né, na questão de abertura comercial, expansão para o mercado exterior, ficamos muito voltado para o mercado interno. E os países que eram menores do que o Brasil, inclusive, que tinham um crescimento menor do que o Brasil, despontaram, né? Então, pode até eu coloco que às vezes até a falta do inglês dificulta isso também, né? Da gente poder explorar mais oportunidades lá fora. Como você falou, na China, o inglês não é nativo na China, mas ele está presente muito, assim, com muita intensidade na grade curricular de educação primária mesmo, né? As crianças já começam já a ter contato, a falar e tal. Às vezes você vê chineses falando que tem praticamente o inglês quase que nativo, né? Sim. Tem ali dizem que tem mais chinês que fala inglês que tem americano. Pois então. Você imagina. 1 bilhão e poucas de pessoas. Mas, Daniel, você está falando do comércio. Você está em Salvador. Salvador, para nossos ouvintes, sabe que Salvador é um porto, né? Então, você vê, porque você está lá, você vê um incremento de negócios, tipo de negócios e volume de negócio pelo comércio, que literalmente passa na sua janela, né? Sim, passa você vê o crescimento não só da cidade de Salvador, toda a região, o estado, o crescimento nos últimos anos foi muito em função do comércio exterior, não foi? Sim, sem dúvida, Tom. Eu sou de Campinas, né, mas eu estou aqui há 8, 9 anos, mais ou menos, né? E eu vi que assim, a cidade evoluiu muito. Quando a gente cheguei aqui, a cidade estava bem precária, assim, uma administração muito ruim. Então, entrou uma administração nova que deu uma outra cara para a cidade, em termos gerais. O governo também, o estado também deu uma melhorada muito grande no estado como um todo. E tiveram muitas indústrias que vieram para cá, para o polo, né? A gente tem o polo industrial aqui de Camaçari, que fica a 50, 60 quilômetros de Salvador, que é um polo muito forte também. Então, muitas indústrias vieram para cá. A gente tem, por exemplo, a maior exportadora de celulose, uma das maiores exportadoras de celulose solúvel do Brasil, fica aqui em Camaçari, que na época que eu trabalhei lá, chamava Bahia Special de Celulose, acho que hoje chama Bracel.
tem o polo automotivo também da Ford. Enfim, o Estado está realmente se desenvolvendo bastante e eu acredito que o comércio exterior pode e deve ajudar muito nesse sentido. A gente tem recursos minerais, né, recursos naturais grandes aqui também no estado que acho que pode ser desenvolvido. Tem a nova ferrovia, né, que está sendo aí trabalhada, né, para trazer produtos mais do centro-oeste do país para cá, para o porto de Salvador, para poder escoar a produção. Então, sem dúvida nenhuma... Aí, novamente, esse escoar é exportar. Exportar, exatamente. Exportar. Então, eu acho que está desenvolvendo bastante, mas acredito que, assim como o resto do país, o retrato do restante do país, a gente acaba esbarrando nessa questão da língua, né? Do idioma, da falta do idioma e também da falta da própria cultura exportadora, né, Tom? Como a gente estava falando, das empresas realmente colocaram no planejamento estratégico dela uma participação no mercado internacional, não usar só como um escape, entende? O Brasil está em crise, vamos usar a exportação como... o dólar está aqui, o dólar está assado, né? Então, exatamente. Está muito em função do câmbio, né? Exatamente. Se basear em câmbio é uma roleta russa, né? É uma maluquice, porque é muito volátil, não depende, a gente não tem influência nenhuma no câmbio, é totalmente especulativo. Então, tem que realmente partir de um planejamento estratégico da empresa, falar, não, olha, de 100% do que a gente vai vender em um mês, X% é para mercado internacional, faça chuva, faça sol. Sim. Então, acho que tem que partir daí, e aí, né, para isso, ter a fluência do idioma para poder negociar lá fora, se comunicar e tal. Legal. Bom, agora essa sequência seu no Go Brasil, você vai continuar com essa sequência, é isso? Vou, sem dúvida. Tem muito assunto. Nossa, o comércio exterior ele é muito amplo, né? Então, comecei ali com esses vídeos iniciais, né? Vou lançar também. Esses vídeos estão ficando um pouco mais longos, né? Porque a gente acaba... como eu uso um scriptzinho, né? Eu faço um roteirozinho, mas na hora a gente acaba falando um pouco a mais, improvisando e tal, então acaba ficando um pouco mais longo. Mas a minha ideia é fazer uns episódios também mais curtos, né? No meio ali, para a pessoa que está meio sem tempo ali, está na correria do dia a dia, ter acesso à informação, e depois, quando ela tiver um pouco mais de tempo, olhar o conteúdo mais longo, né? Kelvin, é importante disso e do YouTube, acho que como referência da aprendizagem, se você segue o playlist, né, e guarda, justamente você volta e vai ver em tempo que você tem disponibilidade. Exatamente, Por isso que é importante as pessoas que estiverem ouvindo, que tiverem interesse, depois você vai colocar, né, todas as informações aí, os links e tal. Se tiver interesse, se inscreve também, né, no canal, porque aí você começa a receber informação ali automática, né, não precisa ficar lembrando toda hora de entrar, você recebe a informação e aí, como você falou, vai estar na playlist, é como se fosse um Netflix ali, entre aspas, né? A pessoa vai lá, a hora que ela tiver um pouco mais de tempo, ela senta e assiste, e acho que vai gerar bastante valor. A minha intenção, o meu objetivo final é esse, gerar valor para a pessoa poder estar né, ganhando mais confiança em falar o inglês, que é relacionado à área de comércio exterior, e fazer a conversa fluir cada vez mais. Fazer o barco andar, né? Exatamente, tá precisando. Não, mas está muito bem feito. Então, parabéns mais uma vez. Então, para nossos ouvintes, o canal é Go Brasil, né? G-O-B-R-A-Z-I-L, no YouTube. Aí você vai ver o Daniel Mourão, e Mourão é M-O-U-R-A-O. É isso, Daniel. Isso, também exatamente. Pode seguir você no LinkedIn, onde também está como Daniel Mourão. Isso, tem também o Instagram, o Facebook, né? Então, que é Go Brasil, né? É sempre Brasil com arroba, Z, né?
com Z, @gobrasil.run. Run é de correr mesmo, que a gente precisa correr atrás do o Go Brasil Run, é isso. Exatamente. gobrasil.run. Muito bom. Então tá Mas bom. obrigado, Então, viu, Daniel, Tom? Obrigado eu mais quero uma te vez. agradecer e boa sorte e parabéns de novo pela dedicação, pela inspiração que você tem, né? Motivação de fazer, que é muito importante no assimilação, realmente, não só do idioma, mas todos os conceitos, terminologia, a capacitação. Né? Hoje estava vendo no jornal empresas dizendo que falta gente, tem emprego, né? Tem vagas, mas falta gente capacitada. Qualificada, né? Exatamente. Então, parte dessa qualificação e capacitação vem não só de poder falar a terminologia, mas de entender o que quer dizer a terminologia, né? Então, são duas coisas da aprendizagem que vai ter com você. E o mais preocupante até, né, Tom, porque como você falou, né, de chineses que vieram para o Brasil, enfim, vêm para o Brasil e falando inglês e tal. A gente corre o risco até de começar a ter importação de recursos humanos, né, importação de profissional. Imagina, traz um chinês para cá que fale fluentemente, né, que consiga se comunicar em inglês para rodar uma fábrica, rodar um departamento de comércio exterior, enfim. Você imagina a loucura que pode, né, pela falta de qualificação de profissionais aqui. Então, realmente é um negócio que a gente tem que se preocupar, né? Infelizmente, isso tem sido um impedimento. Então, quando a gente vê isso, né? A empresa vem de fora, acho que não tem muito gente disponível, tem gente disponível. Mas lá na seleção, vê que não tá capacitada para o que precisa. E aí descobre depois. Exatamente. Esse também é um erro muito, muito grave, assim, da pessoa colocar. Por isso que eu até coloquei num dos episódios. Falei assim, olha, seja sincero, coloca no currículo aquilo que você domina da língua, né, do idioma. Porque, por exemplo, comércio exterior, a pessoa realmente sabe algumas coisas, né, do inglês, porque tem nos documentos, tem que analisar documento, analisar legislações, enfim e tal. Mas aí, para se comunicar, aí já é uma outra história. Então, seja sincero para não chegar numa entrevista e ser testado. Hoje, você vê, nós estamos falando do WhatsApp, o WeChat, China, é tudo falado. O pessoal pega e fala com uma rapidez, é assim, né? As pessoas estão cada vez com menos tempo, né, Tom? Então, para você parar e ficar lendo alguma coisa... Então, a vida está vindo verbal, é isso mesmo. Então, é isso aí. Vamos tocar o barco aí, né? Então, tá bom. Bom, Daniel, obrigado mais uma vez e vamos continuar assistindo o Go Brasil no YouTube, aprendendo a terminologia. O inglês importa e exporta, é isso? Exatamente, o inglês que importa e exporta. Vamos em frente. Então, tá bom. Então, muito obrigado, viu, Tom? Obrigado a você. E também gostaria de convidar nossos ouvintes para visitar o site do BBN Brasil, que é bbnbrasil.com, onde você vai achar o podcast com Daniel Mourão, links para o perfil dele no LinkedIn e o canal Go Brasil no YouTube. O BBN Brasil Podcast está no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre outros, onde você pode seguir entrevistas passadas e futuras do BBN Brasil. Quero agradecer vocês, ouvintes, e nosso patrocinador. O programa de hoje é um oferecimento da Focus ME Market Intelligence, e Focus ME é especialista em pesquisa de mercado no setor agrícola no Brasil. Mais informações no site focusme.com. Obrigado pela audiência. Até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.